o caso Pôncio. Desde o início de 2020, os influenciadores digitais, a Sara Pôncio e Jonathan Couto, eles trouxeram ao conhecimento do público a chegada de mais um membro para a família, o pequeno Josué. E desde então, a criança de 2 anos conviveu com a família. E até a semana passada, porque surgiu aí um boato de que o casal não teria conseguido continuar os trâmites do processo de adoção. Em nota, a família da influenciadora se pronunciou sobre a decisão da mãe biológica de Josué em solicitar a guarda da criança, interrompendo aí um processo de adoção já em andamento, que foi iniciado por Sara. A mãe biológica do bebê entrou na justiça e conseguiu sua guarda. Desde então, os questionamentos entre os internautas não pararam. Então, para entender sobre esse caso, funcionamento do processo de adoção, a gente vai conversar com a advogada, doutoranda e mestre pela PUC São Paulo, a doutora Mariana Serrano. Doutora, muito boa tarde. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre esse assunto, para que a gente possa entender melhor. Eu queria desejar uma boa tarde para todo mundo que está assistindo, agradecer pelo convite aqui para a gente falar. Esse assunto é muito importante e eu fico honrada de poder falar isso aqui com todo mundo que está assistindo e com vocês aí. Doutora Mariana, o primeiro questionamento, né, é algo que todo mundo faz e inclusive nas redes sociais a gente percebe muito. Uma mãe biológica, ela pode retomar, né, aí a guarda de um filho? Olha, uma vez que tenha um processo de adoção sendo conduzido, iniciado, andado e terminado, não tem como uma mãe biológica retomar a guarda de um filho. Então, nesse contexto aí da situação que aconteceu com a família Pôncio, o que eu acho que é importante todo mundo saber é que não foi um processo regular de adoção o que eles estavam fazendo, ao que tudo indica, né? Claro, não tive acesso ao processo para poder comentar, mas pela própria narrativa que eles fizeram nas redes sociais. Sim. Porque, veja só, eles falam que eles teriam acolhido a criança. Sim. E depois de acolher a criança e ficar uns 2 anos, que a mãe pediu a guarda de volta, certo? Sim. Pois bem, um processo de guarda, ele não começa a partir do acolhimento da criança. Um processo de guarda, ele começa com uma solicitação na vara de família do município, da cidade, né? Então, ele tem todo um trâmite. Então, o que tinha ali, até pode ser que eles estivessem com a criança e tivessem depois dado um andamento a um pedido de guarda, a um pedido, né, de adoção daquela criança e tudo mais. Mas não é bem um processo, eles não estavam fazendo tudo conforme a lei demanda para o processo de guarda, ou como se espera que isso seja feito para o bem-estar dessa criança que está sendo adotada, entendeu? Entendi. E isso é muito importante a gente destacar, né? Nós estamos falando baseado nas informações que saíram, né? Como a doutora muito bem disse, como não teve acesso ao processo, nós estamos nos limitando às informações que foram passadas, mas para que a gente possa entender de uma forma geral como é que funciona aí a adoção. Então, o que permitiu que a mãe biológica agisse nesse caso? O que permitiu é o fato dela ser mãe e de não ter tido nenhum tipo de decisão judicial nesse pedido de adoção que existe aí, né, dessa criança, que tivesse determinado que o poder familiar passasse para a família Pôncio. Porque funciona assim, só para vocês entenderem. É feito um pedido, uma família que quer adotar, ela entra num processo, né? Ela faz um cadastro, ela passa por cursos, ela passa por uma avaliação econômica, uma avaliação psicossocial, tudo isso no melhor interesse da criança que está sendo adotada. Porque a centralidade do processo de adoção é a criança, não é a família, né? As crianças, elas não são coisas que uma pessoa que gestou e não quer cuidar, né? A mãe biológica passa para frente sem fazer todo um procedimento. O Estado, ele cuida muito bem das nossas crianças. Então, quando você quer fazer uma adoção, você passa por um trâmite.
E esse trâmite, uma vez que a família biológica abre mão aí, né, da criança e concede ao Estado, o poder familiar, ou seja, o poder de tomar decisões, ser a mãe, ser o pai da criança, passa para o Estado. Depois, num paralelo, vão tendo pais e mães e pessoas ali que vão se candidatando para uma adoção e que colocam, eu queria uma criança de tanta idade, eu queria um neném, quero com irmãos, quero sozinho, né? Eles vão ali preenchendo requisitos, fazendo cursos, vão mostrando para o Estado que eles estão aptos a adotarem uma criança. Depois, o Estado pega essa criança, cujo poder familiar passou para o Estado já, e transfere esse poder familiar para a família adotante. Sim. Então, não tem aí um pulo. Uma vez que a família adotante já conseguiu o poder familiar, não tem como voltar atrás. O problema, neste caso específico aqui da família Ponço, foi que eles não tinham um poder familiar quando eles estavam com a criança. Eles estavam, como eu disse aí em algumas reportagens que eu participei, eles estavam acolhendo uma criança. Sim. O que é algo muito bacana. Eu não estou aqui diminuindo os esforços nem os sentimentos que a família deve ter em relação a essa criança, né? Aqui a intenção nem é essa, né? Claro. Mas é muito importante esse trabalho solidário. É explicar exatamente, né? É explicar o estágio em que estava a situação da família, né? O que a doutora ela fala que é muito importante porque reforça que na adoção, uma vez já com a família, todo o trâmite, né, realizado, o julgamento tido, isso não é possível, né? Então, depois de toda a regulamentação, depois de você já estar com a família e passar por todo o trâmite, isso não seria possível. No caso em questão aí, a gente percebe que esse trâmite ele não estava sendo seguido, não tinha trânsito em julgado, não tinha o resultado aí, né, final, então não estava com a família, né? Isso que é importante a gente destacar, independente dessa relação de amor e de carinho, que não vem em questão aqui, não é o que a gente vai abordar, né? Claro, até porque o Estado coloca esses requisitos que parecem burocráticos e tudo mais, mas a gente tem que pensar que esses requisitos existem no melhor interesse da criança, porque é claro que poxa, passar 2 anos com uma criança desenvolve amor, desenvolve sentimento da criança para a família, da família para a criança e de todo mundo que está envolvido, né? Mas quando a gente fala desses requisitos e do jeito certinho de se inscrever para adotar uma criança, isso vem justamente para que coisas como essa não aconteçam, Sim. né? Talvez, se a família tivesse se inscrito num Sistema Nacional de Adoção, tivesse feito aí da forma que a lei regulamenta, essa dor que a criança deve estar sentindo agora também não estaria acontecendo, porque para a criança também deve ser ruim, né? Eu acho que essa que tem que ser a nossa maior preocupação e o nosso maior foco. Sim. Pensar que ninguém é mais especial do que ninguém, então a pessoa pode ser quem ela for, pode ter nascido onde ela nasceu, pode ter fama, pode não ter, ela tem que passar por um processo para conseguir fazer uma adoção e para que essa adoção seja definitiva e não possa voltar atrás, esse processo tem que ser seguido à risca, entendeu? É isso que parece que está sendo dito pela decisão, né? Infelizmente eu não tive acesso. Perfeito. Mas... E é importante a abordagem do caso, né, doutora Mariana, porque a gente, infelizmente, teve acesso a dados aí que nesse período de pandemia, gente, para se ter ideia, caiu muito o número de adoção, né? E aí, diante de uma informação como essa, esses dados que foram passados aí pelo Conselho Nacional de Justiça, diz que, para se ter ideia, caiu pouco mais de 40% no nosso país. E aí, apesar, né, do processo ter todas as burocracias que a gente sabe que um processo tem, é importante a gente chamar a atenção de que a criança, ela deve ser adotada passando por todos esses trâmites para que evite isso, mas que você que tem o sonho de adotar, não se baseie nessa situação.
Não deixe de realizar esse sonho, de ajudar a uma criança que precisa de uma família, baseado nessa informação. Eu acho que isso é o mais relevante, é a gente fazer essa abordagem com esse intuito, né? Imagina só uma família que tem um sonho de fazer, né, adotar uma criança, e aí vê uma situação como essa, fica com receio, achando que aquela criança pode a qualquer momento voltar para a mãe biológica. Não é isso que acontece, né, doutora? Não, não é isso, gente. Fiquem tranquilas, fiquem tranquilos. Fazendo certinho o processo de adoção, não vai acontecer o que aconteceu neste caso, não vai ser um processo dolorido, não vai ter uma separação e tudo mais para todo mundo que está envolvido aí, né? O mais importante mesmo, você tocou perfeitamente, sabe, no ponto, porque o mais importante é não desestimular que as famílias que estão se candidatando a uma adoção adotem. Tem muitas crianças aí para serem adotadas. Sim. E tem muita família precisando de uma criança. E a adoção é um momento muito feliz e muito legal para todo mundo que está nesse processo. Então, vale a pena passar por isso. Vale muito a pena. Olha, eu quero agradecer demais a participação aqui da senhora em nosso programa, viu? A doutora Mariana Serrano, ela que tem falado muito sobre esse assunto em diversas entrevistas aí no país inteiro, né? Esse assunto realmente chamou a atenção das pessoas e a participação aqui da doutora Mariana acaba esclarecendo muito essas dúvidas. Eu acho que o objetivo principal, né, foi atingido, que é mostrar você de casa a importância de fazer uma adoção, passando por todo o processo, que nada disso vai acontecer com você, né? Perfeitamente, gente. Não deixem de, se possível, consultar um advogado, uma advogada para orientar nesse processo, justamente para evitar que algo assim aconteça, que você tenha tranquilo esse processo de adoção, que ele seja gostoso para você, para sua família e transformador, como tem que ser. É verdade. Muito obrigada mais uma vez, tá? Boas festas, um excelente fim de ano. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Que bom, né, a gente esclarecer um assunto como esse.